Vamos lá. A inspiração dos galãs dos animes. A triste história do garoto mais bonito do mundo. O Fanboy Monte. Olá a todos, bem... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Bem-vindos ao canal Storyholic. O que você faria se tivesse fama, dinheiro, carisma e um monte de gente para puxar seu saco? Hoje eu vou Claramente. falar a história do documentário O Garoto Mais Bonito do Mundo. Mas antes de eu começar, é claro, se inscreva, deixe seu like e Pra quem ative não o sabe, sino da... em quesitos de pornográficos, mulher é muito pior que homem. É, com todos os níveis. Por causa que elas usam mais imaginação. Lá no Japão, quem consome mais fotografia é japonesa, pô. É engraçado. das notificações para não Vou perder nenhum pesquisar, vídeo mano. novo aqui do E é canal. isso aí mesmo. Apesar de parecer muito boa, a história por trás da fama é mais triste do que você imagina, e começa com o renomado diretor italiano Visconti. O documentário destaca que ele é uma figura muito famosa do mundo do cinema, tanto por sua arte quanto por sua linhagem. Ele veio de uma família nobre e era comunista, É apesar de ter claro que vários era. servos, além de ser abertamente homossexual. Ele O- partiu em uma jornada para achar a mais perfeita beleza em um garoto para interpretar o papel É sempre o mesmo padrão, puta merda. É sempre o mesmo padrão. principal em seu próximo filme Morte em Veneza, de 1971. Mesmo padrão. Eu não vou focar muito sobre o filme, já que não é a proposta do vídeo, mas é a história de um homem de 50 anos que tira férias em Veneza, no meio de uma pandemia de cólera, onde o governo estava fazendo o possível para esconder dos turistas. Em meio às suas férias, ele encontra Tadzio, um garoto de 13 anos que chama sua atenção por sua incrível beleza. O homem fica Pariu. obcecado e passa a segui-lo em todos os lugares. Existe um pouco de divergência quanto à intenção do protagonista, mas muitos acreditam que se trata de uma história que lida com a sexualidade e a homossexualidade. Sai No fora, livro mano. que inspirou o filme, o personagem Tadzio é descrito como um garoto de cabelo cor de mel, como um deus grego. Mas o garoto não parece humano, é mais como um anjo da morte. Então dá para entender a importância de achar o ator certo para interpretar o protagonista. Ele procurou em vários países atores mirins que pudessem assumir o papel, chegando a visitar a Hungria, Polônia, Finlândia e a Rússia. Apesar de não ter encontrado ainda o ator ideal, o diretor estava determinado, até que de repente Björn Andersen aparece para fazer o Puta teste. merda. Ele estava bem tímido. Logo de cara, ele chama a atenção dos envolvidos com o filme. O diretor italiano queria uma criança mais jovem e não tão alta, enquanto o ator estava com seus 15 anos e era bastante alto. Claro, afinal o nome dele é Bjorn. E diferente de outros atores, ele não trouxe nenhuma foto para apresentar ou portfólio. Essa é a parte da história que me lembrou o início das histórias dos protagonistas de animes, que chegam sem nada e completamente despreparados e mesmo assim passam no teste. Conta no documentário que ele abandonou a escola para viver com sua avó e que nunca teve Salve, paz. Paco, tudo Sua certo, mãe mano? morreu muito cedo Vamos e lá, por live muito aqui, mano. tempo ele não soube o que aconteceu. Vendo a ascensão do fanboy na indústria japonesa aqui, ó. A inspiração dos galãs dos animes. É a triste história do garoto mais bonito do mundo. Deve ter sido grumado, com certeza. Porque todos guardavam segredo para ele e para sua irmã. A mãe tinha simplesmente desaparecido, e não bastava só isso, ele nunca soube quem era o pai dele. Sua avó queria que seu Puta neto merda, fosse o uma combo. celebridade, então o inscreveu em várias atividades diferentes, e Bjorn só seguiu com as vontades da avó sem pensar muito. A única coisa que ele estava certo é que ele queria seguir com a música. Ele contou que não sabia, enquanto gravava o filme, o quanto a vida dele fosse mudar, mas até que foi bom viajar para fora do país e que foi legal a vida no set. Visconti negou que o filme tivesse conotação sexual ou erótica, e Ah, sim que não. era sobre amor puro. Olha, é uma história de um cara de 50 obcecado por um garoto de 13, e ainda sobre amor puro. É muito complexo e muito difícil da população aceitar. Estranho, né? Visconti também argumentou que seria pior se tivesse colocado uma personagem feminina como protagonista. A voz de Bjorn também participou do filme Sim. em um papel pequeno, o que a deixou bem feliz. Bjorn mencionou que a equipe inteira era composta por homossexuais e que Visconti Mano. emitiu uma ordem para que ninguém ficasse olhando para o pequeno Táxio, sem falar para Bjorn da ordem. Ô, mano, que porra é essa aqui, mano? E ele se sentiu como se estivesse sendo protegido pelo homem. Em 1971, o filme estreou em Londres e contou com a presença da rainha e da princesa Anne, onde Visconti declarou para a imprensa como o garoto mais bonito do mundo. Esse título seguiu Bjorn pelo resto de sua vida como uma sentença maldita. Vários jornais passaram a rotular ele assim.
Bjorn falou que de repente as pessoas passaram a segui-lo como um enxame de morcegos e algumas até começaram a puxar o saco dele. Mas para ele foi um pesadelo, porque ele sabia que era estranho as pessoas do nada gostarem dele. Ele lembra que depois do jantar da estreia, a avó dele foi dormir e deixou ele com o Visconde para fazerem o que quiserem. O diretor o levou a uma boate gay. Ele disse que foi bem Mano. desconfortável, porque além de nunca ter ido a uma boate, lá ele atraiu os olhares de vários homens mais velhos. Mano. As pessoas me devoravam com os olhos, rolavam suas línguas e molhavam suas bocas. Comecei a beber o que podia para pagar aquilo, e nem lembro como cheguei em casa. Disse Bjorn ao lembrar disso. Dava para sentir o quanto ele estava infeliz nessa época. Tem um momento do documentário que uma amiga de infância mostra fotos antigas, onde ele parecia bem triste, e ele confirma o quão solitário ele era. Depois da estreia, ele passou um bom tempo no Japão, isso foi na década de 70. Lá ele se tornou talvez o primeiro idol ocidental, e alguns dizem que foi ele que estabeleceu o conceito de idol como é agora. Ele conta que pessoas com tesouras tentavam cortar um pedaço do cabelo dele para elas. Lá ele gravou vários comerciais e chegou a gravar canções pop em japonês, mesmo sem saber falar. E influenciou uma geração de artistas japoneses, principalmente os Bishonen, que estão voltados Bishonen. para o público feminino. Esse foi Essa o pico palhaçada da aí. popularidade dele. A artista Ryoko Ikeda contou no documentário que ela ficou impressionada quando descobriu que existia alguém assim. Ah, então esse cara aí é inspiração pra aquele mangá lá. É o personagem principal daquele mangá lá. que eu bonito, esqueci o nome. e se inspirou nele para criar aí, ó, Lady esse aí. Oscar no mangá A Rosa de Versalhes. Aí, ó. Mas A esse porra de Rosa de Versalhes aí. visual sombrio face. do cara que toca Vou piano e assistir tem essa cabelos longos eu já vi bastante em mangás. Claro que eu não acho que é tudo baseado nele, mas de forma indireta ele contribuiu para popularizar o visual. A própria Ikeda disse que acredita que ele inspirou todas as artistas de mangá shoujo de certa forma. Mas, como muitos artistas que ficam famosos, ele também sofreu nessa época. Foi depois de um show que as pessoas responsáveis pela carreira dele deram pílulas vermelhas para ele, que até hoje ele não sabe o que eram, quanto mais naquela época. Sua namorada chorou no documentário ao ouvir isso e disse que achava que isso era abuso infantil. Em 1976, ele foi na França gravar um filme, onde ele recebeu longas cartas de amor, presentes caros e muito dinheiro. Isso tudo só aumentou o ego dele. Eu achava que eles gostavam de mim, mas eu era só um troféu para eles, diz o ator. Atualmente, merda. Bjorn está incrivelmente magro e aparentando ser mais velho do que é. Ele estava vivendo em um apartamento pequeno e imundo. Ele liga para ter aconselhamento legal, porque o senhorio queria expulsá-lo. Aparentemente, alguns vizinhos o acusaram de deixar o gás vazando e quase causar um incêndio, mas Bjorn negou tudo. Sua namorada Jessica diz que isso é só parte da preocupação, porque havia manchas de óleos na cozinha que podiam ser focos de incêndio. Ela também disse que a roupa de cama estava imunda e caindo aos pedaços por causa de tantos insetos, mas ela o ajudou a limpar no final, enquanto usavam máscaras, e após 10 dias de limpeza o apartamento ficou limpo, e ele conseguiu não ser despejado. Sua Salve, filha Kaique, tudo Robin certo, disse que mano? por muito tempo de sua infância, Bjorn não atendia o telefone, e que agora que ela tem mais idade, ela liga para ele e ele só diz que não é uma boa hora e desliga. Ela diz que tem coisas que os filhos não devem saber sobre os pais. Ela continua dizendo que quando tinha 14 anos, Bjorn se abriu um pouco mais para ela. Ela disse que muitas experiências ruins com o filme Morte em Veneza poderiam ter sido evitadas se ele tivesse uma mãe e um pai com ele. Pois é. Ela encerra dizendo que Que um pai não faz falta numa pessoa. ele não é um bom pai na prática. Assim que ela entra no apartamento, ela lembra que faz 11 anos que ela não pisa ali. Eles abrem um álbum de fotos de quando Bjorn se casou e sua filha nasceu. Ele diz que o maior desejo dele era que a filha não passasse pelo que ele passou. Ela diz que a família acabou por causa do álcool, mas ela se considera uma adulta saudável, mais por causa dos pais terem vivido separados do que juntos. Ela continuou dizendo que Bjorn dizia que ela podia perguntar o que ela quisesse várias vezes enquanto estava bêbado. Ela disse que tinha medo de perguntar nesses momentos, mas iria perguntar agora. Ele só responde que ele não queria ter sido tão solitário e queria contar qualquer coisa que ela quisesse saber, mesmo que fosse somente o lado dele da história. Em um momento do documentário, ele revela como seu filho Elvin morreu. Ele conta que sua esposa havia levado sua filha para o jardim de infância e havia deixado seu filho de 9 meses ao lado dele. Bjorn havia chegado muito tarde em casa e dormido bem pouco na noite anterior, e como estava muito bêbado, caiu no sono. Ele acordou com o grito de sua esposa. Ele lembra que os lábios do menino já estavam com uma coloração azul, e que ele e a esposa tentaram ressuscitar o menino, mas foi em vão. A causa da morte foi a síndrome de morte súbita do lactente,
que é quando o bebê morre sem causa aparente, geralmente durante o sono. Mas Cuidado. Bjorn diz que a causa da morte foi a falta de amor, e termina dizendo que a criança tinha muita responsabilidade nos ombros, afinal foi ela que trouxe felicidade para toda a família. Depois disse que a filha não perdeu só o irmão, mas perdeu o pai também, porque ele caiu em depressão profunda, alcoolismo e autodestruição. Tá Tudo merda, que hein? se passava na cabeça dele era somente pobre de mim. Ele termina dizendo que se não tivesse saído na noite anterior e sido mais como um adulto responsável para o filho estaria vivo hoje. A filha diz que é doloroso assistir o pai fazendo o teste para o filme Morte em Veneza, porque o filme foi um ponto de virada que resultou em tudo o que aconteceu. Ela viu quão pouco à vontade o pai estava e que as pessoas não sabiam que o garoto no filme é bem sensível e tímido. Ele não queria estar ali, muito menos tirar as roupas para o teste, e se ela pudesse voltar no tempo, ela diria para a avó para não fazer isso e deixá-lo em paz. Sua carreira seguiu com altos e baixos ao longo dos anos. Em 2019 ele apareceu no filme Midsommar, mas ele continua trabalhando como ator e músico até hoje. Mano, O documentário termina com ele lendo a carta de sua mãe antes de morrer, enquanto olha para o mar, enxergando onde tudo começou, interpretando Tadzio para o filme Morte em Veneza. tá Essa é merda, mais hein? uma história para alertar a todos aqueles que acreditam que dinheiro e fama são tudo. Eu não conheci o ator, mas eu gostei muito de conhecer a história dele. Recomendo o documentário se você quiser ver algo diferente, e eu acho que dá para aprender com a vida dele. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Ô, louco, pelo amor de Deus. Cara, esse vídeo aqui já tem uns 3 anos. Tem uns 2 vídeos de igual aqui, que é de 3 anos atrás. Porque o bagulho começou a, a recomendar, eu não sei. Parece que umas semanas atrás estavam tocando nesse assunto aí. Vamos lá. O triste que houve, é o triste o que houve. Uma tragédia mesmo. Mas agora que parei pra pensar é que realmente tem mais personagens de anime que parecem com ele. Tanto, shoujo quanto shonen. Ele me lembra o Nier de Death Note. Fazer uma ter noção de quantos. Tem aqui vários personagens que acham parecido. Não, esse aqui. Grumado, mano. Realmente a pílula mesmo deve ter apagado o moleque. Assistiu e não tinha. Tava sozinho. Tava com só que eles. Tava sempre lembrando de partes gays. Era drogado e isso. Aí, ó, tô falando, mano. Tô falando. Aí, ó, tô falando. Tem como. Olha, tem como. Aí, não posso nem falar. Do adulto, enquanto ele ainda era um adolescente. Era tratado como um pedaço de manequim. Poderosas faziam o que quisessem. O óbvio afetou totalmente o psicológico dele. O psicológico dele e como tratou os. Até faleceu. Tava bêbado. Pra capaz. Seja em vida. Mano, que desastre, mano.